Olá, tudo bem? Eu sou o Giovanni, faço parte da equipe AmpliMed e hoje eu vim conversar com você a respeito de gerenciamento de guias TIS. A gente sabe que esse assunto traz muitas dúvidas, então a ideia aqui desse vídeo é desmistificar um pouco esse assunto e trazer uma maior praticidade para vocês no dia a dia, tá certo? Eu separei alguns pontos importantes aqui para a gente abordar. O primeiro deles é a negociação feita com os convênios, né? Então, toda clínica ou todo consultório médico que vai trabalhar com os convênios precisa fazer uma negociação com eles para ver como é que vai ser ali feito os pagamentos, tratativas de valores e tudo mais. Vou abordar com mais detalhe cada um desses assuntos. O próximo seria guias de solicitação, o que são essas guias e como trabalhar com elas, guias de execução, tipos de guias e tamanhos. A gente sabe que existem diferentes guias para situações específicas e cada uma delas tem um tamanho específico. Como a AmpliMed facilita a sua vida, essa a ideia, o propósito da AmpliMed é sempre facilitar o seu dia a dia. Configurações de guias, o que a gente pode fazer de configuração para que o preenchimento dessas guias seja mais rápido, né? Configurações de faturamento, como trabalhar com o faturamento e gerenciar essa parte em relação ao TIS, né? E a minha ideia também é na última parte abordar, fazer um exemplo na prática, desde um agendamento, passando pela parte de criação da guia e também o faturamento da guia, tá certo? Então, vamos lá. Então, pessoal, o primeiro passo, né, seria a negociação feita com os convênios. O que acontece? Muitas clínicas e consultórios, quando querem atender, né, alguns pacientes através de convênios, precisam ir até um convênio, né, um convênio da região onde fica localizada a clínica, e fazer uma parceria com esse convênio. Na negociação, né, é feita algumas tratativas para saber quais são os procedimentos que a clínica ou que o consultório vai atender e quais são os valores que o convênio vai pagar. Então, por exemplo, o Giovanni vai em uma clínica e ele vai ser atendido via Unimed, via Bradesco, via IP, Sompo, enfim, existem vários convênios, né? E quando for um atendimento via convênio, para que a clínica, para que a empresa receba do convênio, é necessário trabalhar com guias, né? Que são as guias TIS. Então, é feita uma solicitação de um atendimento, né? Quando o paciente chega na clínica, a clínica faz uma solicitação para o convênio, pedindo se esse paciente pode ser atendido, né? Depois que é feita essa solicitação, o paciente é atendido na clínica e depois, em determinado momento, né, pode ser quando o paciente está indo embora, o pessoal da clínica cria uma guia e manda essa guia em determinado dia, né? O pessoal manda essa guia para o convênio. O convênio analisa esse atendimento e devolve dizendo se vai pagar ou não. E se caso o convênio não pague, a clínica ainda pode entrar com recurso e tentar saber por que o convênio não pagou. E aí é feita uma nova conversa e o convênio paga ou não, enfim. Aí quando o convênio não paga, a gente chama isso de glosa, né? Muitas clínicas enfrentam esse problema de glosa. Tem a parceria com o convênio, mandou a sua guia e o convênio por algum motivo glosou. Às vezes é por falta de preenchimento de campo da guia, algum outro empecilho, né, algum item que foi negociado, o pessoal se descuidou e fez errado. Então, essa é a sistemática de atendimento, né? Eu recebo o meu paciente na clínica, faço a solicitação para o convênio para ver se esse paciente pode ser atendido, porque às vezes o paciente não tem a cobertura para determinados procedimentos, então a clínica tem que ir atrás dessa informação. Depois que é liberada essa solicitação, eu atendo o paciente e depois mando a guia para o convênio para que o convênio me pague. As formas de envio dessa guia para o convênio, elas podem ser físicas, né? Tem algumas guias que são assinadas pelo próprio paciente, dizendo que ele foi atendido e que ele recebeu aquele atendimento daquele procedimento. E tem alguns convênios que recebem as guias em formato digital, tá? Para enviar uma guia no formato digital para o nosso convênio, a gente cria um arquivo chamado XML.
tá? Eu vou mostrar mais para frente. Então a gente cria esse arquivo tem uma versão, tem convênios que recebem ali 3.04, 01, 3.03, enfim, eu vou abordar mais detalhadamente isso, mas cada um desses XMLs eles têm uma versão que foi também definida com o convênio. Então, muitas situações a gente tem que ver o que foi negociado com o convênio. Cada clínica, cada região tem uma negociação diferente com o convênio. Então, na hora de criar essa guia, mandar essa guia, tem que ficar atento a essas informações, tá? Deixa eu mostrar aqui algumas guias para vocês, para ficar mais claro do que eu estou falando. Então, pessoal, vamos dar uma olhada nas nossas guias, né? Partindo do agendamento, né, a gente clica sobre o agendamento e a gente vai ter algumas opções de guias. A guia de consulta, tá? Clicando aqui a gente tem 23 campos que devem ser preenchidos e encaminhados para o convênio. Tá? A gente vai ter guia de internação, ela é um pouquinho mais extensa, ela tem 49 campos que precisam ser preenchidos para que a gente consiga receber sobre esse atendimento, né? Honorários, a gente tem aí 40 campos, também precisamos preencher e mandar para o nosso convênio. E também a gente tem a SPSEDT, é a mais extensa que a gente possui, e a gente possui ela com 65 campos. Você pode notar que quando eu tenho a SPSDT, eu já tenho aqui alguns campos preenchidos. O campo 1, campo 2, fatura, número de carteirinha, nome do beneficiário, código na operadora, nome do contratado. Você pode ver que alguns campos já vêm preenchidos, né? E a ideia é essa, tá? A Amplimed quer facilitar a tua vida e ela já preenche os campos para vocês, tá? Então, vamos dar uma olhada como é que a gente preenche esses campos, tá? Esse preenchimento aqui, a gente faz uma configuração prévia, deixamos essa configuração aplicada para cada um dos convênios que a gente vai trabalhar, e na hora que eu for gerar a guia, essas configurações já vão trazer os campos preenchidos para nós, tá? Olha como é bacana essa parte, né? Então, a ideia é deixar o mais prático possível para que a pessoa que vá preencher a guia, que vá trabalhar ali gerenciando essas guias, tenha o mínimo de trabalho possível. Então, pessoal, vamos ver como é que a gente faz as configurações para deixar a nossa guia já preenchida. Então, partindo aqui do meu agendamento, eu vou em configurações, vou na parte de configurar clínica. Aqui eu vou acessar o menu de convênios e eu vou editar um dos meus convênios. Eu vou usar como exemplo a 1000, mas você vai aplicar a configuração do TIS para cada um dos convênios que a sua clínica trabalha. Então, eu venho aqui na coluna de ações, clico no lápis para editar, e a primeira tela que a gente vê são os dados básicos do meu convênio, onde eu vou ter nome, vou ter o registro ANS, e isso aqui é fundamental para a gente conseguir trabalhar e emitir uma guia, tá? Então eu preciso ter o registro ANS do meu convênio. Alguns convênios pedem que a guia seja enviada ou impressa com o logo do convênio. Então aqui a gente já consegue carregar essa logo aí para poder encaminhar junto com a guia. Ao lado dos dados básicos, a gente tem os planos, tá? Então, muitos convênios aí tem os planos, no caso aqui eu coloquei como exemplo a 1000 e coloquei o plano Gold como exemplo, né? Então, a gente pode gerar guias do plano também. Ao lado a gente tem os valores por procedimento e aqui a gente tem que tomar um cuidado. Quando eu faço um agendamento, eu coloco lá o meu procedimento e o convênio e automaticamente a plataforma da Amplimed vai mostrar um valor daquele agendamento. A plataforma vem aqui nessa relação de procedimentos e pega o valor que você deixou estipulado. Quando é gerado uma guia, quando eu clico no agendamento, vou lá no tipo da guia que eu quero e gero uma guia para poder encaminhar para o convênio, o valor ele não vem dessa tabela aqui, ele vem de um outro local que eu vou te explicar mais para frente. Então, se você quer ter o agendamento com o mesmo valor que você tem na guia, você precisa vir aqui nos procedimentos e colocar o mesmo valor que você tem quando você gera a guia. Aí você vai ter alinhado o valor de agendamento, quando é convênio, e você vai ter o valor da guia gerado, que vai ser a cobrança relacionada àquele convênio. Tudo bem?
Ao lado aqui, a gente tem o faturamento TIS, pessoal. O que acontece? Se esse menu aqui, ó, de faturamento TIS, profissionais, exceções TIS e troca de informações não está aparecendo para você, aqui, ó, você vai habilitar esse botão aqui, ó, ativar faturamento TIS para este convênio. Habilitando esse botão, já vai abrir todos esses campos e também os menus superiores aqui. A primeira configuração que a gente vai fazer, a gente vai adicionar um prestador, tá? Então aqui, ó, eu clico em adicionar prestador e eu já insiro as informações da minha clínica. No meu exemplo aqui, eu cadastrei aqui, ó, o meu prestador na operadora, né? Ele é identificado com o código do prestador, tá? Isso é uma negociação feita com o convênio. Então, no meu caso aqui, eu me identifico com a minha operadora através do código do prestador na operadora, o código do contratante executado, nome do contratante, tá? E o CNES ali em relação à operadora, tá? Mais abaixo, o que a gente tem? A gente tem as configurações gerais. Então, lembra que eu mostrei lá no campo, na guia de SPSADT, né, o campo 21 estava preenchido, o campo 32, 33, né, e assim por diante. Então, eu venho aqui no 21 e escolho qual eu quero. 32, escolho qual eu quero. 33, também escolho qual eu quero. Isso aqui, pessoal, salvando essa configuração, já vai me trazer essa informação lá na guia, quando eu for gerar ela. Lá, no momento que eu estiver trabalhando com a minha guia, eu posso alterar essas informações dos campos, tá? Não vem fixo, eu posso alterar. Então é bacana você já deixar preenchido aqui, para depois você ter essa praticidade lá na frente, lá na guia. E se for necessário, você altera lá. Mais abaixo, pessoal, a gente tem os casos especiais. Aqui a gente trabalha com honorários, tá? Então, as guias de honorários são utilizadas no caso de cirurgias. Então, quando eu vou fazer uma cirurgia, né, quando o profissional de saúde vai fazer uma cirurgia, ele geralmente trabalha com esses valores, tá? Então, bilateral, porcentagem da mesma via diferente, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é quando a cirurgia necessita de um corte, a gente fala de uma mesma via, tá? Quando é bilateral ou via diferente, são 2 ou mais cortes, tá? São 2 entradas e 2 saídas na operação. Então, eu tenho essas configurações que eu posso fazer, tá? Então, quando eu estou com a mesma via, eu tenho o valor de 50. Via diferente, 70. Quando é bilateral, eu ganho 170% do valor estipulado, tá? Isso aqui são valores padronizados, tanto para o custo operacional, metro quadrado do filme, tá? E outros. Então, se você não for utilizar a guia de honorários, não tem problema. Mantenha apenas esses valores ali, tá? Para que o sistema trabalhe com o padrão. E se você for utilizar e quiser alterar alguma dessas porcentagens, você pode alterar de acordo com a negociação com o convênio. Mais abaixo, pessoal, a gente tem a tabela de procedimentos, tá? Quando é feita a negociação com o convênio, é definido qual é a tabela de procedimentos que será levada em consideração para fazer o pagamento dos procedimentos. Então, na negociação, a clínica pode ir lá e negociar com o convênio e chegar na conclusão de que vai ser usado a CBHPM terceira edição. Posso usar a MB90, a MB92, CBHPM de outras edições, LPM 96, 99. Aqui eu tenho a terminologia unificada, TUS original. Essa aqui só vai trazer os nomes dos procedimentos, ela não vai trazer os valores, tá? Mas eu posso usar TUS com valores de 90, TUS com valores da CBHPM. O que é isso aqui? Eu uso a nomenclatura dos procedimentos da tabela TUS com os valores da CBHPM, tá? Aqui em cima a gente tem nomenclatura dos procedimentos e valores de acordo com a CBHPM. Mais abaixo eu tenho nomenclatura dos procedimentos de acordo com a TUS e valores de CBHPM, de LPM e assim por diante, tá? Então, eu negocio com o meu convênio e defino qual é essa tabela. Existem convênios que utilizam tabelas próprias, tá? E eles dizem assim, não vai usar nenhuma dessas, você vai usar uma própria, pega aqui, usa essa tabela.
eu já vou te mostrar como é que faz para colocar essa tabela própria dentro do sistema. A gente pode pegar essa tabela deles e colocar dentro do sistema para que você utilize os códigos e os valores que foram determinados pelo convênio, tá? Aqui, como eu tenho escolhido aqui a CBHPM terceira edição, que é a de 2004, eu estou trazendo códigos, nomenclaturas e valores de procedimento de acordo a essa tabela aqui, que é o que foi definido com o meu convênio de exemplo. Tá? Então, se o seu convênio for trabalhar com planos, tá? Aqui embaixo você tem seções de índices por planos, você pode adicionar aqui também. Tá? E aqui no lado direito da tela, pessoal, eu tenho o grau de participação, também utilizado aí nas guias de honorários, né? Quando a gente faz alguma operação, algum atendimento nesse sentido. Então, aqui eu tenho cirurgião, quando o meu médico, que é cirurgião, ele vai receber 100% do valor. Quando eu vou utilizar um primeiro auxiliar, vai ser o 100% do cirurgião mais o 30% do auxiliar, né? Vai ser segundo auxiliar vai ganhar 20%, terceiro auxiliar 20%, quarto auxiliar 20%, instrumentador 10% e assim por diante. Então aqui eu tenho, abaixo da anestesista, eu tenho todos zerados, mas você pode configurar também se for o caso. E se não for o caso, você pode manter esses valores aqui como padrão, tá? Se você não emite guias que levam em consideração esses valores aqui, deixa esses aqui como padrão que vai funcionar certinho. Tá? Então, pessoal, essa parte aqui é o nosso faturamento TIS. Depois que vocês configuraram as informações aqui, você pode vir aqui embaixo no menu de salvar. Ao lado, pessoal, a gente tem a tela de profissionais. Aqui a gente vai habilitar quais são os médicos que vão fazer atendimentos nesse convênio. Estou usando como exemplo a 1000, tá? E então eu defini aqui que o Darlan Demo vai fazer atendimento nesse convênio, né? E também defini o médico suporte ampliamente. Eu tenho um médico de teste aqui embaixo, tá? Que ele não faz atendimento na 1000, mas em outros convênios ele poderia fazer esse atendimento. Então, se for o caso em outro convênio, eu venho, habilito aqui as informações dele, preencho o grau, tipo de cadastro, código da operadora e demais informações, né? Preenchendo essas informações, eu vou conseguir depois lá na minha guia trazer o nome do meu médico e já vai vir todas as outras informações preenchidas, tá? Ao lado aqui em cima a gente tem as exceções TIS. Aqui, pessoal, é onde a gente vai cadastrar as exceções. Lembra que eu falei lá atrás que se o convênio não usar uma CBHPM, uma LPM, uma TUS ou alguma outra tabela já pronta, ele vai querer usar uma tabela própria do convênio, né? Então, quando for tabela própria do convênio, eu tenho duas opções. A primeira delas é pegar procedimento por procedimento e adicionar nas exceções TIS. Então, se eu quiser fazer isso, se eu não tenho muitos procedimentos, eu posso adicionar um por um. Então, eu venho aqui em adicionar nova, coloco qual é o plano. Ó, eu tenho o plano Gold cadastrado aqui, mas eu posso trabalhar com diferentes também, tá? Vou trabalhar qual é o código, o nome desse procedimento, né, nessa tabela própria do convênio. O honorário é o valor desse procedimento, tá? Número de auxiliares e anestesista. Você pode pôr 0 se não for o caso, tá? Então, assim que você salvar, vai ficar aqui, assim como está esse plano aqui em cima, esse procedimento, tá? O código desse procedimento, o nome dele, o valor dele, tá? E quando eu puxar esse código aqui, ó, dentro da minha guia, eu vou trazer esse nome com esse valor. Mais abaixo, a gente tem a segunda opção, onde você consegue fazer o upload da tabela inteira para dentro do sistema. Nesse tipo de situação, se o convênio te passou uma tabela gigantesca com muitos procedimentos, cada procedimento com o seu código e o seu valor, é interessante você cadastrar a tabela inteira aqui dentro do sistema. Como é que é feito isso? Você precisa montar um arquivo, tá? No formato CSV. Provavelmente você tem a tua tabela própria no Excel, né? Então, quando você pega essa tua tabela própria e vai lá no menu de arquivo, vai no menu de exportar, você vai ter a opção de salvar a tua tabela como
formato CSV. É esse o formato que a gente precisa, tá? Além do formato, a gente precisa ter algumas colunas específicas para a gente conseguir carregar a informação aqui dentro. Então eu preciso ter uma coluna chamada código, né, que vai ter o código do meu procedimento, uma coluna chamada termo, né, com a parte descrita, a nomenclatura do meu procedimento. Ao lado eu vou ter honorários, tá? É importante nesse momento, pessoal, vocês têm que ter o valor no campo, tá? Não pode ter a sigla RS na frente, porque senão não vai funcionar. Mantenha apenas o valor dentro do campo. Metro quadrado de filme é a nossa próxima coluna, tá? Inclusive tem que ter exatamente esses nomes. Então você vai lá, cria uma coluna, cada coluna com esses nomes aqui, tá? E coloca as informações dentro. Se você não tiver metro quadrado de filme, número de auxiliares e porte anestésico, pode pôr tudo zero. O que vai interessar para nós? Código, nome e o valor, que é o honorário, tá certo? Você monta essa tabela e vem aqui e tenta fazer o upload. Se der tudo certo, vai aparecer aqui numa pancada só todos os procedimentos e você já vai poder salvar aqui embaixo essas informações e poder utilizar nas suas guias, tá certo? Qualquer dificuldade que você tiver em montar esse arquivo, você pode pedir ajuda para a nossa equipe de suporte ou também pedir ajuda, se você estiver dentro de um processo de implantação, você pode pedir ajuda para o especialista que está acompanhando o processo de implantação na sua clínica. Salvei as minhas informações, né? Para me carregar, né, essa planilha, como é que eu faço? Depois que eu coloquei ela no formato CSV, com essas colunas aqui, eu salvo ela, venho aqui no escolher o arquivo e procuro ela dentro do meu computador. Achando ela, eu venho nesse botãozinho aqui de enviar arquivo e está pronto. Tá? Ele já vai vir aqui, já vai aparecer todos os procedimentos com os nomes e os valores também, certo? Cliquei agora sim aqui embaixo em salvar e agora vou para o próximo menu. Eu tenho troca de informações. Aqui eu vou definir qual é a versão do meu XML. Lembra que eu falei que dá para a gente gerar um arquivo XML, pegar esse XML e encaminhar para o convênio, né, quando a gente está falando de envio digital. Então, na negociação, o convênio vai dizer para vocês qual é a versão do XML. Você vem aqui e define. A plataforma da Amplimed sempre está atualizada, então ela já tem a última versão disponível hoje no mercado. Versão da terminologia vai ser definida com o convênio também, tá? E lote, tá? Lote também você pode definir uma numeração para o teu lote. Já vou falar mais para frente em relação a isso. Aqui a gente tem a questão da Web Services, que é utilizado aí basicamente para o pessoal da Unimed. O pessoal de Unimed aí tem uma parceria com a gente, então a gente tem uma integração com eles, mas aí é um processo específico, é uma negociação específica. Tem que ver se a sua clínica está dentro desse processo, dessa negociação aí, tá? Aqui mais abaixo a gente tem tipos de guia, né? Então, para cada um dos tipos de guias, eu coloquei que eu quero número incremental. O que é isso? A minha numeração atual, para uma guia de consulta, ela começa na 1. Tá? Então, a minha próxima guia que eu for gerar, ela vai gerar com a guia número 2. Por que ela vai fazer esse incremento? Por que vai ser o número 2? Porque eu deixei marcado aqui, ó, número incremental. A minha guia SPSDT, ela está em 10.012. Quando eu gerar a próxima, 10.013, tá? Porque está marcado o número incremental. Posso definir também número inicial, né, das minhas guias, e aqui a gente tem se a gente vai imprimir ela no formato retrato ou se a gente vai imprimir ela no formato de paisagem, tá? O padrão é paisagem. Se tiver algum convênio que precisa receber a guia no formato retrato, só marcar aqui o formato específico. Aqui a gente tem a relação dos campos obrigatórios. Nos campos obrigatórios é mais no sentido da gente não esquecer de preencher algum campo. A gente sabe que pode ter glosa por falta de preenchimento de campo. Então, a gente tem aqui os campos obrigatórios que vocês podem definir. Tá? Então, se vocês não querem esquecer de preencher a data da autorização, deixa marcado aqui. Se você não quer esquecer de preencher número de guia, se você não quer preencher data de validade de carteirinha, então são campos que você pode definir como obrigatórios no momento do preenchimento da sua guia. Tá? No lado direito a gente tem os campos opcionais. Tá? Aqui a gente pode estar emitindo o responsável pela impressão para ser o nome
No canto inferior direito da guia sai o nome da pessoa que imprimiu, tá? Posso bloquear a edição de valores nessas guias. O que acontece? Se eu definir lá que a minha tabela de referência é a CBHPM terceira edição, ela tem um valor. Quando eu puxo o meu procedimento dentro da minha guia, vai trazer esse valor, e se eu deixar essa opção marcada, ninguém consegue alterar esse valor. Tá? Então é uma segurança que vocês vão ter, que com certeza vai pegar o valor da tabela e ninguém mais vai alterar. Tá? Mesma coisa com o campo de baixo, ali, campos de valores em guias de honorário, tá? Individual. Tá? E aqui mais abaixo a gente tem gerar novas faturas todo dia. Essa parte é bem bacana porque a gente consegue automatizar a geração das faturas. Como é que funciona a parte de faturas? Tá? Eu vou sair dessa telinha aqui e vou entrar na parte de faturamento para nós abordar melhor esse assunto de faturas. Depois eu retorno aqui. Então, eu vou subir aqui, vou fechar essa tela, vou ir na parte de administração, menu de faturamento X. Você pode notar que a gente tem um menu de X aqui embaixo, tá? E essa opção aqui está sendo descontinuada, tá? Você vai utilizar apenas a opção de faturamento X. Entrando no faturamento X, pessoal, eu já tenho aqui a minha fatura da Unimed e da Amil. Então, como é que funciona isso? Muitas clínicas chamam isso, né? Muitas pessoas que trabalham com essa área chamam isso de lote. Então, o que é o lote? Eu vou ter durante um mês ou durante um período, vou ter as minhas guias geradas, né? Então, eu posso ter lá 50, 100, 1000 guias geradas dentro de um mês, por exemplo. No final do mês, eu tenho que pegar essas guias, empacotar elas bonitinho e encaminhar para o meu convênio, tá? Então, essa parte de empacotar é o lote, tá? Então, qual é a nomenclatura que a gente usa aqui dentro da Amplimed? O lote, pessoal, a gente chama de fatura, tá? Então, eu vou ter ali a fatura da Unimed, a fatura da Amil, da Bradesco, da Sompo. Cada convênio tem a sua fatura, tá? Que é equivalente ao lote. O que eu vou fazer? Com o lote, quando a gente falava de lote, e até na versão antiga que a gente tinha, a gente trabalhava da seguinte forma. A gente criava um lote lá, um lote de guias SPSLT da Unimed. A gente pegava todas as guias, jogava dentro desse lote, embrulhava ele, deixava ele bonitinho e entregava para o convênio. Entregava um presente e pedia para o convênio pagar por esse presente, tá? Mesma coisa para Amil, tá? Mesma coisa para Amil. A gente pega lá, pega as guias SPCDT, pega todas essas guias desse tipo, coloca dentro do pacote, do lote, embrulha ele e encaminha para o convênio. Ainda como exemplo a Amil, se eu tenho guias de consulta SPCDT, eu tenho que ter um pacote, né, um lote para a guia do formato SPCDT, tenho que ter um lote para a guia de consulta, um lote para a guia de honorário e um lote para outros tipos de guia se a gente for utilizar. Então, cada tipo de guia vai ter o seu lote, o seu pacote. Tá? E esses pacotes estão dentro de um único convênio. Tá? Então, eu vou lá e encaminho todos os meus lotes da Amil, todos os meus lotes da Unimed e dos demais convênios que a minha clínica trabalha. Ok? Esses lotes, como eu já comentei, a gente chama de fatura aqui dentro da Amplimed. Então, você vai ter a fatura da Amplimed, da Unimed, da Amil e de todos os convênios. A diferença é que você vai ter uma fatura durante o seu mês. Então, você vai jogar todas as guias dentro dessa fatura, as guias SPCDT, as guias de consulta, de honorário e demais guias, todas entram dentro do mesmo pacote, tá? Dentro da mesma fatura, e depois, quando eu for gerar um XML da minha fatura, o sistema automaticamente vai dividir, a gente vai criar um arquivo, né, um XML das guias de SPSDT, das guias de consulta, das guias de honorários e demais guias. Tá? Então, você basicamente pega todas as guias, joga dentro da mesma caixa e depois, quando você precisar encaminhar para o convênio, o sistema vai criar um arquivo para você
para SPSDT, para guia de consulta, honorário e outras guias. Então, o sistema sozinho vai criar esses arquivos para você encaminhar da forma correta para o teu convênio, tá certo? A gente trabalha com a fatura vigente, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma fatura e vou mostrar para vocês depois como é que a gente vai jogar uma guia dentro dessa fatura, tá? Para mim criar uma fatura, eu venho aqui, ó, em nova fatura, tá? Seleciono o convênio que eu quero. No caso, eu vou criar uma nova fatura para 1000, né? Vou colocar o número dessa fatura, tá? Vou colocar que é a 2100. Opa. 2100, tá? Data de vigência, ela começa no dia de hoje e vou definir ela como fatura atual do meu convênio. O que é isso? Toda e qualquer guia criada da 1000 vai entrar dentro da fatura 2100, tá? Sempre que eu for gerar uma guia, vai cair dentro da fatura 2100. Então, para o pessoal que trabalha na recepção, quando eles geram uma guia, eles não precisam se preocupar para qual fatura está sendo encaminhada. Vai cair dentro da fatura atual, né? Que é a 2100, tá? Então, eu vou criar essa fatura e vou definir ela como a atual. Você pode ver que ela já apareceu aqui embaixo, no meu relatório, na minha lista de faturas, e ela não tem nenhuma conta, nenhuma guia atrelado a ela ainda, tá? Para mim ver o que tem dentro, eu posso trabalhar com o botão de expandir. Olha só, eu tenho aqui total de glosas, recuperado, recursado, recuperado e valor recebido. Mas eu não tenho nenhuma guia ainda, tá? Depois eu vou colocar uma guia aqui dentro para a gente ver. Então basicamente essa é a ideia, tá? Agora a gente vai voltar lá naquele outro menu para a gente continuar naquele ponto. Configurações, configurar clínica, convênios, vou entrar na 1000 e vou em troca de informações, tá? Aqui, ó, gerar novas faturas todo dia. Agora a gente já sabe o que é fatura, né? É o nosso pacote com todas as guias lá dentro. Cada negociação, cada convênio trabalha de uma forma. Aqui eu tenho configurado o seguinte: eu criei a minha fatura 2100 e coloquei ela como vigente. Quando chegar o dia 1º do mês, o sistema automaticamente vai criar para mim a fatura 2101. Quando chegar dia 5, 2102. Dia 10, 2103 e assim por diante. A cada 5 dias o sistema automaticamente cria a fatura, uma nova fatura, coloca ela como vigente e todas as guias geradas entram nessa fatura vigente, tá? Muitos convênios trabalham da seguinte forma, pessoal. Eu tenho aqui, ó, dia 30. Dia 30 encerra e eu crio uma nova fatura. Então, todas as guias do dia 1º da 1000, todas as guias do dia 1º ao dia 29 entrarão dentro da fatura 2100. Quando der dia 30, o sistema automaticamente vai criar a 2101. A partir do dia 30, todas as novas guias criadas entram dentro dessa fatura nova, tá? Dessa forma, pessoal, o pessoal da recepção não precisa se preocupar para saber qual fatura eles estão destinando àquela guia. Não interessa, tem uma fatura vigente. Essa fatura vigente foi configurada e o trabalho da pessoa que cria a guia é só criar a guia, porque automaticamente o sistema vai saber a qual fatura essa guia pertence, né? Aqui, pessoal, vocês podem colocar qualquer dias, tá? Olha só, se for dia 15 e dia 30, posso colocar dessa forma. Se for todo dia, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 0, tá? Então, dia 1º gera uma fatura, dia 2 gera outra e assim por diante, tá? Então, você pode trabalhar de acordo com a negociação feita com o convênio. Mais abaixo, pessoal, a gente pode limitar a quantidade de guias, tá? Isso aqui é um limite, é uma quantidade máxima de guias dentro de um lote, tá? Então, eu tenho por padrão 100. Nunca consigo extrapolar esse valor. No máximo 100 guias dentro de um lote, de um arquivo, né? Dentro da minha fatura eu posso ter várias, posso ter 1000, mas dentro de cada lote eu vou ter no máximo 100, né? Depois vai ficar mais claro essa parte mais pra frente. E aqui eu tenho mais configurações, pessoal. Cada um de vocês pode dar uma olhada, ver o que é pertinente aí para a clínica de vocês e tá habilitando aí o que vocês acharem melhor, tá certo? Tem um ponto importante, pessoal, que é aqui, ó.
imprimir espaços para datas e assinaturas de sessões em guias de SPSADT. Se a sua clínica trabalha com sessões, você vai habilitar essa opção. Quando for agendado as sessões e for gerado a guia com todas as sessões, vai ser necessário pegar a assinatura do paciente sobre cada sessão aplicada, né? Então, você vai habilitar essa opção e vai aparecer na guia lá um local com a data do procedimento e um local para fazer a assinatura do paciente, tá? E aí você vai escolher qual é a quantidade de sessões, vai aparecer esses campos e aí você pede a assinatura do paciente. Então, fiz as configurações que eu preciso, cliquei aqui embaixo em salvar, tá? Essas são as configurações prévias, pessoal. Fazendo essas configurações aqui, a maioria dos campos já vai vir preenchido, tá? É isso que a gente vai facilitar no dia a dia de vocês. Então, pessoal, agora a gente vai fazer um exemplo prático, tá? Minha ideia aqui é gerar uma guia, tá? Mostrar ali a questão de validação de campos, o que vai acontecer agora, pegar essa guia, colocar dentro de uma fatura e fazer a parte de faturamento, te mostrando o que vai acontecer. Então, partindo do nosso agendamento aqui, cliquei sobre agendamento, vou no tipo de guia que eu quero, eu vou escolher a SPSDT porque aqui é a guia que tem mais campos. Aqui eu já trouxe as minhas informações, porque eu já fiz a minha configuração prévia, né? Então eu já tenho vários campos preenchidos. Inclusive aqui, ó, eu tenho a fatura. Acabei de criar uma fatura vigente com o número 2100. Então já as minhas guias já estão caindo dentro dessa minha fatura. Quando chegar um determinado período vai trocar automaticamente esse número aqui e as novas faturas entrarão dentro as novas guias entrarão dentro da nova fatura, né? Então, aqui abaixo eu tenho várias informações já preenchidas, número de carteirinha, validade. Geralmente a validade é obrigatória, tá? Então, eu não vou preencher aqui porque eu quero mostrar para vocês a questão da validação dos campos. Aqui abaixo, pessoal, a gente tem duas partes na guia, que é a parte de solicitação, o procedimento solicitado, e aqui a gente tem a parte de execução, que são os dados que foi o procedimento executado. Então eu preciso adicionar qual foi o procedimento e qual o médico que fez esse atendimento. Venho aqui adicionar procedimento executado. Vou pesquisar aqui pelo código, mas se você pesquisar pela descrição do procedimento, a plataforma vai encontrar também. Vou procurar pelo código 10.10.12. Ok, tá aqui. Já pegou as demais informações, ok? Aqui embaixo, pessoal, eu já trouxe as informações do meu médico aqui. Como o meu agendamento vem da agenda chamado Suporte Amplimed, automaticamente veio o médico chamado Suporte Amplimed e as informações dele. Então, se o agendamento estiver na agenda do Dr. Mário, Dr. Luiz, doutora Ana, vai vir o nome desse profissional da saúde e as demais informações aqui, se ele atende nesse convênio, tá? Então, para mim dizer para o sistema que esse foi o médico que fez o atendimento, eu clico aqui no botão verde de mais profissional. Então as informações saíram daqui e vieram para a parte de baixo, tá? Sinalizando que esse é o médico que fez o atendimento e eu clico aqui em salvar procedimento. Então aqui na minha parte de execução já coloquei procedimento e o valor, tá? O que eu vou fazer agora? Para mim finalizar a minha guia, né? Para mim encaminhar ela para a fatura de fato, eu tenho que trabalhar com o status da guia. Então aqui no status eu posso trabalhar com em elaboração, cancelada, né, se por algum motivo foi cancelada, aguardando autorização, recurso ou negada, autorizada, finalizada, deu glosa, né, por exemplo, o convênio não quis pagar, eu posso vir aqui na guia e colocar essa guia que não foi paga pelo convênio, então é o status de glosa. Se ela for reenviada para o convênio, eu trabalho com esse status e faturado quando ele me pagou e passou por todo o processo de faturamento do convênio e das guias. Então aqui eu vou colocar aqui status da guia, eu vou colocar ela como finalizada. Sempre que eu quiser terminar a minha guia, né, e deixar ela dentro da minha fatura, eu preciso colocar como status finalizada. Senão ela não vai entrar lá dentro da minha fatura, não vai aparecer lá na minha fatura 2100. Coloquei o status finalizado e eu venho aqui, ó, em salvar guia. Nesse momento, pessoal, a plataforma vai começar a fazer a validação de todos os campos. A gente faz isso para que você não tome uma glosa por falta de preenchimento de campo. Então,
hoje aqui é de 29/4. O campo que ele está pedindo, pessoal, é a validade da carteirinha. Vou colocar aqui um campo, uma data, vou colocar 29/05/2020, tá? Coloquei a minha data de validade, vou tentar salvar novamente, vamos ver aqui qual é o aviso agora. Ó, ele vai pedir aqui, ó, 32, 33, 34 e 35, que eu não preenchi lá atrás na minha configuração prévia. Então ele está fazendo a validação desses campos fundamentais para nós aqui. Vou colocar aqui que foi uma consulta, foi trabalho, tipo de consulta, foi a consulta, primeira consulta. Motivo de encerramento não preciso colocar. Clico para salvar a guia. Ó, adicionar pelo menos um procedimento a ser solicitado. O que aconteceu aqui? Muitas clínicas, pessoal, trabalham da seguinte forma. E, na minha opinião, é uma forma bem prática e ágil de trabalhar. Quando o paciente chega na clínica e é um atendimento via convênio, o pessoal entra no site da operadora, tá? Por exemplo, a Unimed. Entrei no site da Unimed e faço por lá a solicitação do meu atendimento. Por que eu vou fazer por lá e por que eu não vou fazer aqui dentro da minha guia? Né? Porque eu muito bem poderia vir aqui criar nessa parte de solicitação, eu poderia vir aqui fazer a solicitação do meu procedimento e encaminhar para o meu convênio. Só que isso aqui, se eu fizer uma guia de solicitação aqui, vai demorar muito mais tempo para o convênio me responder dizendo que eu posso atender o meu paciente. Então, quando o meu paciente chegou na clínica, eu entro em contato através do site, né, com o meu convênio e peço para eles, ó, eu posso fazer esse atendimento aqui nesse paciente? Geralmente é encaminhado o número da carteirinha do paciente lá no site. Provavelmente tem um local apropriado para vocês fazerem isso. Colocando lá o número da carteirinha, o site em poucos minutos vai dizer para vocês se pode atender aquele procedimento naquele convênio ou não. Tá? Então você já tem essa resposta. Se essa resposta for positiva, se for sinalizado que você pode prosseguir com o atendimento, você vai atender o teu paciente e depois aqui na hora de gerar a guia, você vai dizer qual o procedimento que foi solicitado. Então eu vou vir aqui, ó, vou adicionar procedimento solicitado. O procedimento que eu atendi foi o consultório, foi o consulta em consultório. Então marquei aqui, tá? Inclusive, ó, ali na hora que eu selecionei veio da exceção que eu cadastrei lá atrás. E aqui eu vou salvar essa solicitação. Então o que eu fiz? Eu solicitei para o convênio anteriormente lá no site deles essa execução desse atendimento, consulta em consultório. E aqui embaixo eu estou colocando que eu de fato fiz esse atendimento de consulta em consultório e quem atendeu foi o médico suporte Amplimed. Ok? Tá? É isso que deu o aviso agora há pouco ali, quando eu fui finalizar essa guia, quando fui salvar as informações. Então, é necessário ter a parte de solicitação para dizer para eles o que eu solicitei no site deles e aqui embaixo o procedimento executado. Vamos tentar salvar de novo para ver o que vai acontecer. Ó, agora deu esse erro aqui, ó, número da guia da operadora. Aqui, pessoal, vamos voltar aqui em cima. Aqui eu já tenho o número da guia da operadora, mas o que pode ser isso aqui? Isso pode ser aqui, ó, data de autorização. Quando que eu pedi isso para a operadora? Pedi hoje. Então vamos lá. Na verdade o atendimento é de ontem, tá? Vou colocar que foi de ontem. Como já é madrugada, eu vou colocar aqui de ontem. Data de autorização ontem, tá? Tem alguns convênios, pessoal, que pedem senha, tá? Tem que estar atento a essa opção ali. Se o convênio disser para vocês, ó, vai ter que inserir senha na guia, é interessante vocês entrarem nas configurações e colocarem isso como obrigatório, para não esquecer. Coloquei a data de autorização, tá? Eu já vou conferir também a validade da senha. Eu tenho um campo aqui que eu quero conferir. Validade da carteirinha, tá? Isso que é importante também, ó. Colocar a validade da carteirinha, número e validade da carteirinha. Vamos tentar salvar agora. Ok, agora sim. A gente teve aqui uma mensagem verde, né? Guia SDT salva. Show de bola. Preenchi, finalizei o preenchimento da minha guia, ela está pronta. E onde é que ela foi parar? Ela foi parar dentro da minha fatura 2100. Então vamos lá, dar uma olhadinha nessa fatura. Agora, pessoal, eu vou acessar então o meu menu de administração e vou na parte de faturamento TIS. Aqui no meu faturamento TIS,
eu tenho aqui as opções para me fazer alguns filtros, né? Eu posso pesquisar pela minha operadora específica, tá? No caso, quero ver aqui da 1000. Período, qual é o período? Vou colocar como mês atual. E aqui eu tenho o status da fatura, tá? Eu posso trabalhar aqui para ver todos os status da fatura, as faturas em aberto, em faturamento e demais status. Vou procurar pelas faturas atuais, tá? Cliquei em filtrar e olha só. Minha fatura atual é a 2100, que eu criei anteriormente. Quantidade de contas, isso aqui é guias, né? Então eu tenho uma. E o valor total da minha fatura é R$100. O status da minha fatura é aberto. Como é que eu vejo essa minha guia? Clico aqui em expandir e eu vou ter a relação de todas as guias. Aqui eu tenho ela. Ó. Tenho o número da guia, tipo da guia, valor e demais informações. Para mim visualizar essa guia, clico aqui na parte no olho, tá? E aqui eu vou estar visualizando essa guia e eu posso alterar se for necessário. Posso eliminar essa minha guia no X aqui também. Então, ok. Agora vamos gerar um arquivo XML dessa minha fatura e encaminhar ela para o convênio. Vamos lá então. Eu vou trabalhar primeiramente com status, tá? O meu status atual é aberta. Eu posso trabalhar com em faturamento quando eu estiver fazendo a revisão dessas guias, né, para ver se está tudo certinho aqui dentro de cada fatura. E assim que eu finalizar essa revisão das guias, eu coloco ela como fechada, confirmo essa ação, tá? Ele vai juntar todas as guias dentro da fatura de novo, tá? Então eu clico novamente no botão de expandir e agora eu tenho esse botão amarelo de gerar arquivo XML. Clicando aqui, pessoal, vai aparecer o botão de arquivos XML. E quando eu clico aqui, eu vou ter, ó, lote número 4, guias SP-SEDT. Tá? Aqui, dentro da minha fatura, eu poderia ter guias de consulta, SP-SEDT, de honorários e demais tipos de guias. Quando eu for gerar o XML, e vai aparecer o botãozinho verde, quando eu clicar no botãozinho verde, eu vou ter um lote para as guias desse convênio, né, das guias que são SP-SEDT, as guias que são de consulta, as guias de honorários e assim por diante. Então eu vou ter um arquivo para cada tipo de guia. Se eu usar todos os tipos de guia, no mínimo eu vou ter 4 arquivos aqui. No caso eu fiz aqui só para SP-SEDT como exemplo, e eu tenho só um arquivo que é o lote número 4, que são de guias SP-SEDT do convênio A1000. Então eu clico aqui para baixar, né? Vai baixar aqui no meu computador o lote e veio esse XML. Esse XML está na versão que eu deixei configurado previamente lá, de acordo com o que foi negociado com a A1000. O que eu vou fazer agora? Agora, se eu encaminhar através do site da Horizon, por exemplo, eu abro o site da Horizon, faço o upload do arquivo e encaminho para a operadora conforme a necessidade. Tem algumas operadoras que recebem o XML diretamente em seus sites. Então eu posso ir lá, fazer o upload desse arquivo e estou mandando aqui um presente, né, para a operadora para que ela me pague. Pela nossa experiência, pessoal, a gente sabe que leva ali 30, 60, 90 dias para o convênio responder, né, dizendo se ele vai pagar ou não essas guias que vocês encaminharam. Então é necessário ter um controle, né, desse faturamento aí. O que a gente oferece? A gente tem aqui, ó, pessoal, a gente tem relatórios de faturas, onde vocês podem explorar aqui, tá, pesquisando por operadora, por procedimento, por médico, né, período. Vocês podem aqui, ó, detalhar as glosas, se aconteceu glosas. Vocês podem trabalhar com somente guias glosadas, né, calcular repasse, tá, que a gente vai falar mais para frente. Aqui, ó, a gente tem os relatórios específicos das guias, que você pode trabalhar também aqui procurando, até mesmo para saber se tem uma guia que está fora das faturas. Às vezes por algum motivo eu tirei fora de uma fatura a minha guia e esqueci de colocá-la de novo, né, em uma nova fatura. Então eu posso trabalhar com esse menu aqui, ó, sem agendamento, né, tem a opção de criar guia sem agendamento. Então você pode dar uma pesquisada aqui e ver quais são os tipos de relatórios que você precisa, tá? Quando o convênio dá a resposta para vocês, como é que a gente vai trabalhar com faturamento de fato? A gente vai expandir aqui e aí o convênio vai dizer assim, olha, essa guia do Giovanni aí, a gente não vai pagar. Aí o que vocês vão fazer?
geralmente a clínica entra com recurso para saber por que o convênio não quer pagar. Então, é mandado um recurso para o convênio, né? Isso é por fora do sistema, cada clínica sabe aí a forma que tem que mandar esse recurso, isso é negociado com o convênio. Então, no momento que o convênio me disse que não vai pagar, eu vou lançar essa informação no sistema, né? Porque eu tenho que saber que pode ser que vai dar uma glosa nessa guia aí. Então, eu expandi aqui a minha fatura, cliquei aqui na parte de glosas, né? Cliquei aqui no valor da minha guia. Clicando aqui, a plataforma vai abrir abaixo aqui uma linha onde eu posso editar. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui no valor, vou colocar R$100. Pô, o convênio quis me glosar essa guia aqui, mas eu quero saber por que ele quer glosar. Então eu vou entrar com recurso. Qual é o valor que eu entrei com recurso? Entrei com recurso o valor total. O meu recursado aqui é R$100. Quero saber por que ele não quer me pagar. Então coloquei essa informação aqui no meu sistema e deixei aqui, enquanto ele não me responde. Nos meus relatórios eu posso depois estar acompanhando para saber qual é o valor que eu tenho de recurso com cada operadora e posso estar extraindo de mais informações. Aqui no recuperado, assim que o convênio me disser o porquê que ele não quer me pagar, eu vou lançar aqui. O que pode acontecer? Pode acontecer do convênio não querer pagar, ele vai dar uma justificativa e provavelmente é um ponto final aí na negociação. Então, se aconteceu dele não pagar, vai ficar a informação de glosa e vai ficar a informação que foi recursado, mas que o recuperado foi zero, né? O valor recebido foi zero, por algum motivo o convênio não me pagou. Então, se for essa situação, eu deixo assim, né? E eu vou ter aqui, quando eu clicar aqui de novo, quando eu abrir aqui a minha fatura, eu tenho aqui, deu glosa de R$100, eu tentei recursar 100, mas não tive sucesso, né? O convênio não pagou. Nos meus relatórios, eu posso estar vindo aqui, detalhando as minhas glosas, filtro aqui, e eu vou ter a relação de todas as glosas que existiram, tá? A Giovanni está aqui embaixo, deu uma glosa de 100, até hoje eu tive R$183 de glosa, tá? Mas pode ser que o convênio responda dizendo não, foi um erro nosso aqui, a gente vai pagar, que é o que a gente torce para que aconteça, né? Então eu venho aqui no meu recuperado e coloco que de fato o convênio vai me pagar e o valor que ele vai pagar é integral, 100%. Pode acontecer às vezes, pessoal, do convênio pagar parcial aquele atendimento. Aí você vem aqui e coloca, por exemplo, o valor que o convênio vai pagar. Um exemplo aí, R$70. Coloquei aqui, eu vou ter uma glosa de R$30 e R$70 é o que eu recebi. E aí no meu relatório, depois, eu consigo acompanhar esses R$70, né? Em vez de, eu tentei cobrar 100, mas eu recebi só 70. Aqui eu vou colocar que eles estão pagando no integral, tá? Coloquei aqui 100%. Depois que eu coloco o valor, eu preciso dar um Enter para que a plataforma entenda esse valor. Então, recuperei meus R$100 e o quanto eu recebi? Eu recebi R$100. Quando eu clicar aqui no meu botão de expandir novamente, eu vou ter aqui, deu glosa de 100, recuperei 100, tentei recuperar 100, recuperei os 100 e o que eu recebi? R$100. Tá? Então, dentro da minha fatura eu vou ter várias guias. Se algumas delas derem glosa, eu posso trabalhar com esses recursos aqui para mim ter esse controle de recursado, recuperado e de recebido. Tá certo? Então, pessoal, de momento é isso, tá? Espero que você tire muito proveito aqui dessas informações. É um assunto que traz muita dor de cabeça, muitas dúvidas, tá? Então a gente trouxe um material aqui para vocês, para auxiliar vocês, tá? E qualquer dúvida, qualquer questão, vocês podem entrar ali no chat e conversar com o nosso suporte. Conversar também com o especialista que está acompanhando a implantação do sistema aí na sua clínica, tá? E também a gente tem, através do nosso chat ali dentro da plataforma, a gente tem o sistema de ajuda Amplimed, tá? Ali também vai ter esse material do TIS aí. Qualquer novidade, vai vir novos vídeos aí mais pra frente falando sobre esse assunto. A gente já está com a questão das guias de materiais praticamente finalizadas, né? A gente está fazendo alguns últimos ajustes para também fornecer essa funcionalidade aí para as clínicas. Então, assim que tiver ok esse assunto, vai ser feito um vídeo também para facilitar aí a compreensão desse assunto, que tem várias questõezinhas, né, vários detalhes que a gente precisa tá sabendo aí, tá certo?
Pessoal, bom trabalho a todos e um abraço. Até mais. Tchau, tchau.